Nosso santo de hoje é padroeiro dos párocos e modelo para os presbíteros de todo o mundo. Neste dia 4 de agosto, a Igreja celebra a festa litúrgica de São João Maria Batista Vianney, popularmente conhecido como Santo Cura de Ares. Venha comigo neste vídeo e vamos mergulhar na história de um dos santos mais gloriosos da história de nossa Santa Igreja. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Nascido no dia 8 de maio de 1786 em Dartly, na França, Jean-Marie Baptiste Vianney era filho de pais pobres, porém muito fervorosos na prática da fé e dos bons costumes. Tanto que o menino foi consagrado à Virgem Santíssima no seu batismo, ocorrido no dia mesmo do seu nascimento. No modesto casebre da família Vianney, se por um lado superabundava a graça de Deus e a caridade dos seus membros, por outro lado abundava também a pobreza, o que forçou desde a mais tenra infância o pequeno João Maria a trabalhar no campo, ajudando no sustento da casa, composta de 9 pessoas, os pais Mateus Vianney e Maria Belossi, ele e mais 6 irmãos. A situação econômica da família o impedia de estudar, primeiro porque sua cidade não havia escola e ficaria muito caro enviá-lo para estudar fora, depois porque, quando uma escola foi aberta, quando ele já era bastante crescido, seu tempo era gasto nos trabalhos do campo. Deste modo, tendo sentido desde criança o desejo de fazer-se padre, seu propósito de ser instruído e de receber as sagradas ordens ia se tornando, com o passar do tempo, uma quimera, um absurdo, um sonho impossível, grande demais para sua estatura social e sua pobreza. Além do mais, havia também a objeção por parte de seu pai, que o queria trabalhando consigo na lavoura. Instrução mesmo, o menino recebeu apenas 2 anos depois, quando conseguiu conciliar o trabalho e os estudos. Foi nesta ocasião, já na sua adolescência, que ele aprendeu um pouco de francês, idioma que lhe era absolutamente desconhecido, pois a língua comum de sua região era um dialeto local, ou seja, tudo conspirava contra o santo ideal do pequeno menino. Tudo mesmo. Além das dificuldades econômicas e familiares, João Maria Vianney ainda viu durante sua infância e adolescência toda a França católica ser perseguida e devastada pela sacrílega Revolução Francesa, que saqueou templos e conventos, que proibiu a prática pública da fé e que matou um sem número de fiéis, religiosos e presbíteros, que criticavam ou que se recusavam a prestar juramento à Constituição Civil do clero, que rejeitava a autoridade do Papa e transformava os padres em funcionários públicos do Estado. A família Vianney, assim que ficou sabendo que o pároco de Dartly havia prestado juramento a esta Constituição, deixaram de assistir às missas na igreja paroquial e passaram a assistir às missas clandestinas, celebradas às escondidas pelos padres considerados revolucionários, que se mantiveram fiéis à orientação da Igreja de Roma, colocando em risco suas próprias vidas. E apesar da família Vianney saber que ela também corria o risco de morte se fosse surpreendida nesses cultos clandestinos, a fidelidade à Igreja sempre foi mais forte. É neste ambiente profundamente católico que João Maria foi se formando na religião e discernindo sua vocação ao ministério sacerdotal. Quando João completou os 20 anos de idade e a Revolução Francesa já tinha cessado havia um tempo, com o apoio do padre de sua paróquia de origem, ele conseguiu dobrar a resistência de seu pai e ser admitido no seminário de École, apesar de sua insuficiente cultura e da sua pouca inteligência, o que seus formadores e professores logo passaram a considerar um empecilho para que ele chegasse a ser ordenado.
A despeito de sua piedade e fé fervorosa, a formação acadêmica era uma exigência a qual ele não poderia passar isento. Assim, tendo pedido uma graça diante do túmulo do santo missionário jesuíta João Francisco Regis, Vianney obteve a graça de conseguir a aprovação suficiente para receber as ordens, nada mais, apenas os pontos suficientes e mesmo assim não sem dificuldades. Ele foi ordenado aos 29 anos de idade, depois de quase 10 anos de muita dedicação aos estudos e orações, sem as quais jamais teria alcançado seu objetivo. Havia, porém, uma observação. João Maria seria, enquanto vivesse, um padre auxiliar, pois não era considerado apto para estar à frente de uma paróquia. Ademais, não poderia ouvir confissões, pois para isso era necessário uma formação específica, a qual ele não possuía. Era considerado incapaz de guiar as consciências dos fiéis. Porém, como Deus mesmo é quem está na direção da Santa Igreja, quando o padre que auxiliava faleceu em 1817, João foi então designado para a pequena aldeia de Ars-sur-Formans, com apenas 230 habitantes, um lugar pobre para o qual nenhum outro padre queria ir. Seria ele o cura de Arnes, como os padres da aldeia eram chamados. Ali, em decorrência dos males deixados pela Revolução Francesa, os poucos habitantes tinham perdido totalmente o interesse pela religião. A capela local estava entregue às traças e a fé havia morrido. Padre João Maria Vianney aceitou a missão naquele lugar por duas razões. Primeiro, porque era extremamente obediente e não pretendia desacatar as ordens ao seu bispo. Segundo, porque via na sua designação um sinal divino, como se Deus pretendesse, por sua assistência, ressuscitar a fé daquele povo. Os milagres que Deus operou nos anos seguintes naquele lugar confirmam que o padre estava absolutamente correto em tudo. Logo que chegou a Ares, fez duríssimas penitências em favor da conversão do seu pequeno rebanho. Passou a dormir no chão, usando um toco de madeira como travesseiro. Jejuava até por 3 dias seguidos. Passava horas de joelhos em adoração na pobre capela que ele também se empenhou em reformar, ornando-a do que havia de melhor nas lojas católicas, pois para ele era o que a casa de Deus merecia. Chegou inclusive a pedir ajuda ao prefeito local, a fim de que este o ajudasse na reforma da fachada do pequeno templo. Desejaria que a entrada da igreja fosse mais atraente, e isso é absolutamente necessário. Seus palácios dos reis são embelezados pela magnificência das entradas. Com maior razão, as das igrejas devem ser suntuosas. Não quero poupar nada para isso, disse ele. Em decorrência de suas noites sob o chão úmido, logo ele foi acometido de uma nevralgia que durou por 15 anos. Porém, nada lhe desanimava em seu desígnio de atrair para Deus aquele povo disperso. Padre Vianney, que conhecia bem suas limitações intelectuais, preparava por horas seus sermões a cada dia, repetindo para si mesmo por até 3 vezes as palavras que havia anotado. Aos poucos, o povo foi se achegando para ouvir aquele homem magro que praticamente gritava suas homilias no púlpito de Ares. Alguns, inclusive, perguntavam por que ele gritava tanto na hora da pregação e falava tão baixo quando ia rezar. A eles, ele respondia: é que quando prego, falo a surdos, e quando rezo, falo a Deus, que não o é. Muito enérgico quanto a santificar o domingo com o Dies Domini, ou seja, o dia do Senhor, Padre Vianney fechou, uma por uma, as 4 tabernas que havia no lugarejo. Também os jovens começaram a se interessar pela fé e pelos bons costumes, as crianças pela catequese e o povo em geral pelas instruções que os sacerdotes, entre aspas, mal formados, davam no início ou no fim de cada celebração. Além disso, por sua influência, abriram-se 2 escolas em Ares,
uma para meninos, outra para meninas. Antes não havia nenhuma. Aquele que anos antes tinha sido considerado inapto para guiar as consciências, agora que Ares já não era mais a mesma, chegava a passar 16 horas por dia no confessionário. Tamanha era a multidão de almas desesperadas que buscavam seus conselhos e sua bênção diariamente. Ironia do destino? Não ironia do destino, mas ação de Deus, pois, como dizemos popularmente, por onde Deus passa, nada embaraça. Ares se tornou o hospital das almas, onde não apenas os habitantes locais, mas um número cada vez maior de peregrinos vinha receber a instrução e o perdão divino pelas mãos daquele padre franzino e sem nenhuma beleza aparente. Entretanto, enquanto Deus estava usando o padre Vianney como instrumento de sua ação misericordiosa pelos habitantes de Ares, também o diabo investia em tentações de todo tipo contra ele, inclusive animando seus adversários, uma vez que nem todos estavam satisfeitos com aquele padre atrevido na cidade, pois ele estava moralizando o lugar de tal modo que o comércio de drogas e de bebidas alcoólicas foi prejudicado. As tabernas foram fechadas por falta de clientela e os bailes para a juventude foram proibidas por ele. Por sua inconveniência exemplar, comparada apenas à de Cristo, por diversas vezes enquanto andava pelas ruas, João Vianney foi obrigado a ouvir inúmeras calúnias e chacotas contra ele. Ademais, da parte dos demônios, chegou a sofrer até mesmo ataques físicos. Nas tentações místicas, estes espíritos imundos chamavam-no o padre de comedor de batatas. O padre, por sua vez, enfrentava tudo com muita naturalidade, haja vista que o próprio Cristo, Deus e Senhor nosso, para o qual tudo que existe foi criado, foi tentado do mesmo modo e até pior, resistindo e vencendo a todos os seus inimigos com caridade e sacrifícios. Com a mesma caridade, João Vianney respondia aos seus agressores humanos. Aos espirituais, ele respondia com orações, penitências e jejuns. Nenhuma coisa faz o demônio temer tanto quanto isso. E por outro lado, nada é tão agradável a Deus, dizia o padre Vianney. Por mais de 40 anos, o santo que hoje veneramos trabalhou em prol da graça de Deus naquela pequena aldeia francesa e logo viu sua capela não suportar o incontável número de fiéis que a ela acorria todos os dias. A fé do cura d'Ares tinha vencido, suas mortificações e jejuns derrotado o diabo, sua consagração à Virgem e sua confiança no Senhor o consumido inteiramente. Esgotado fisicamente, porém plenamente realizado, ele faleceu no dia 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade. Em 1925, o Santo Padre, o Papa Pio XI, o elevou às honras dos altares, sendo que 4 anos depois, em 1929, o mesmo pontífice o declarou patrono dos párocos. Sobretudo neste dia em que celebramos sua memória litúrgica, quando também celebramos o Dia do Padre, rogamos a intercessão de São João Maria Vianney por nós, pela moralização de nossas almas e costumes, especialmente nesses nossos tempos confusos, e pelos párocos do mundo inteiro, para que perseverem na contramão do mundo e sejam modelos de fidelidade para o rebanho a eles confiados. Por isso, oremos. Deus de poder e misericórdia, que tornastes São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostou da história de nosso santo de hoje? Agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal,
e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. São João Maria Batista Vianney, rogai por nós.